tudo bem? Eu sou o Fábio e fui convidado para conversar com você sobre o caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias do Enem. Vale ressaltar que a prova do Enem ela é baseada em questões geralmente bem redigidas, bem contextualizadas, contudo, geralmente com assuntos batidos, assuntos que um vestibulando bem preparado tende a tirar de letra. Veja, a edição 2012 do Enem, curiosamente, na prova de geografia, ela não apresentou mapas. Veja, isso é um fato estranho para uma prova de geografia. Fato esse que não deve se repetir para as próximas edições. Fica atento para a leitura e interpretação de mapas. Alguns assuntos são frequentes na prova do Enem dos últimos anos. Vejam, aqui eu elenquei 3 itens que vale a pena você ficar de olho. Primeiro deles, a questão dos impactos socioambientais. Como assim, monstro? Impactos socioambientais? Como isso pode pintar na prova para mim? Vejam, eles devem associar impactos socioambientais à questão da urbanização, impactos socioambientais associados à questão agrícola ou impactos socioambientais associados à questão energética, alagamentos produzidos por hidrelétricas ou o uso e o manejo inadequado do solo agrícola, promovendo poluição através de agrotóxicos ou ainda a erosão, a ocupação desordenada do espaço urbano, produzindo desmoronamentos ou ainda as enchentes, a questão da deposição do lixo. Vejam, impactos socioambientais é assunto que basicamente todos os anos esteve presente nas provas do Enem. Fiquem de olho também para a questão da dinâmica populacional, seja a questão das migrações, que foi o tema da prova de 2012, ou a questão da estrutura populacional. Lembra? Estudo, interpretação de pirâmides etárias, distribuição da população por idades, é assunto que geralmente pinta nas provas do Enem. Hoje, eu escolhi a resolução de alguns exercícios vinculados à questão do meio rural. Ou seja, como que esse assunto meio rural, ele é pedido pelas provas do Enem. Primeira coisa, o meio rural e as desigualdades sociais no campo. Ou seja, é analisada a questão da distribuição da terra, a concentração da terra e a questão da pobreza no campo brasileiro. Ou ainda, o uso de novas tecnologias aplicadas ao campo e os impactos gerados para o Brasil. Veja, o Brasil é sempre o foco da prova do Enem. Vamos dar uma olhada? Essa é uma questão que pintou no Enem 2012. Vejam, é um diálogo entre duas plantas. O transgênico. Dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinham inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? E a outra planta responde, não estou sabendo. Vejam, a ideia aqui é justamente enfatizar que o papel dos transgênicos, quando surge ali, através da Revolução Verde, entre os anos 50 e 60, lá nos Estados Unidos, era de surgir uma nova planta cujo objetivo fosse o quê? Sanar com o problema da fome mundial. Pois bem, a produtividade agrícola cresceu através dos transgênicos, mas a fome, ela permanece. Vamos lembrar que a questão da fome não é uma questão de produção, mas uma questão de distribuição de alimentos. Vamos dar uma olhada nas alternativas do Enem. Na charge, faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura, uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva, está presente em. Ou seja, como a questão dos transgênicos acabou repercutindo na questão do uso do espaço agrário no Brasil. Vejam, olha o item A. Houve uma expansão das terras agricultáveis, ou seja, os transgênicos, eles se adaptam a diferentes condições climáticas, os transgênicos eles vão se adaptar a diferentes tipos de solo. Então, sim, houve uma expansão das terras agricultáveis. Contudo, o aumento da produtividade agrícola não significa que as desigualdades sociais tenham sido superadas. Portanto, olha a alternativa A expansão das terras agricultáveis com a manutenção de desigualdades sociais seria a alternativa que você deveria marcar nessa questão. Tem uma outra questão aqui, que nós separamos para você, agora não do Enem 2012, voltamos um pouquinho, lá para o Enem 2010. Vamos dar uma lida nesse texto do O Migrante e a Cidade, Dilemas e Conflitos. A maioria das pessoas daqui era do campo. De novo, ó o meio rural sendo lembrado. Vila Maria é hoje exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, procuram o bairro de Vila Maria para conseguir mão de obra.
É gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, para ganhar 7 conto por dia. Carlito, um depoimento do Carlito, 43 anos, maranhense, entrevistado em 22 de março de 98. Ó, percebam, se lá ele trabalhou com tecnologia e uso do campo no Enem 2012, aqui em 2010 ele vai trabalhar com o quê? A questão da agricultura e o estímulo para a migração. Vamos lá, ó. O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX. Consequência do quê? Ou seja, por que tem ocorrido essa migração nos últimos anos, segundo o Enem? Vejam, os impactos sociais da modernização da agricultura, isso estaria correto se você marcasse? Vamos dar uma olhada, ó. Sim, dos impactos sociais da modernização da agricultura. Ou seja, a modernização da agricultura contribuindo, primeiro, para a concentração de terras, contribuindo para a concentração do capital. Quem tem acesso ao capital? Quem tem acesso a essas novas tecnologias no campo? Já não é o latifundiário? Então vejam, a questão do uso da tecnologia contribuindo para a concentração do capital e da terra, forçando um processo de imigração. Ok? Sacou a questão da desigualdade aplicada ao campo brasileiro? Mais um exemplo para fechar a nossa aula de hoje. Falamos do Enem 2012, lembramos do Enem 2011 e agora o Enem 2010, associando a questão da agricultura, agora abraçada à energia. Vamos dar uma lida aqui, ó. Enem 2011. Uma empresa norte-americana de bioenergia está expandindo suas operações para o Brasil, para explorar o mercado de pinhão manso. Com sede na Califórnia, a empresa desenvolveu sementes híbridas de pinhão manso, oleaginosa, utilizada hoje na produção de biodiesel e de querosene de avião. Veja, energia, tecnologia e agricultura. Percebe que o Enem ele gosta de amarrar diversos assuntos numa mesma questão? A partir do texto, prestem atenção, a ênfase no a melhoria. A partir do texto, a melhoria agronômica das sementes de pinhão manso abre para o Brasil a oportunidade econômica de... O que significa melhoria agronômica? Será que não podemos fazer um paralelo com aquela questão do Enem 2012? A questão dos transgênicos, das sementes melhoradas geneticamente? Vejam, se é possível melhorar a semente do pinhão manso, então vejam, de novo, mais uma vez, alternativa A. Se é possível melhorar geneticamente o pinhão manso, então vamos ampliar as regiões produtoras pela adaptação do cultivo a diferentes condições climáticas. Duas questões envolvendo tecnologia, uma envolvendo imigração, todas elas envolvendo o meio rural, a agricultura. Ok? Uma boa prova, uma boa sorte a todos. Um grande abraço.